Olá a todos, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao nosso tempo de reflexão na Palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 15 de abril, e hoje nós vamos refletir sobre um salmo, o Salmo de número 146. E nós vamos buscar responder a seguinte pergunta com base nesse texto: em quem confiar? Então, convido você a acompanhar comigo a leitura. Se você está com sua Bíblia, você pode abrir. Se não, preste atenção na leitura do Salmo de número 146. Diz assim a palavra de Deus: Aleluia! Ó minha alma, louva o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Quando lhes sai o espírito, eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia cessam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles existe, e guarda a verdade para sempre, que defende os oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os peregrinos e ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará por todas as gerações. Aleluia. Esse salmo, de número 146, ele faz parte de um conjunto de salmos que fica no final deste livro, que são chamados de Salmos de Aleluia. Cada um desses 5 salmos, do 146 ao 150, começam e terminam com a expressão Aleluia, que podemos traduzir como Louvai ao Senhor. E nós vemos essa expressão de louvor, de adoração, logo no início do salmo. O salmista convoca a si mesmo. Essa é uma forma de expressão comum nos salmos, né? O autor falar consigo mesmo, com a sua alma. E ele diz no primeiro versículo: ó minha alma, louva o Senhor. E no versículo 2 ele diz: louvarei ao Senhor durante toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. É interessante que o salmista não diz assim: eu louvarei ao Senhor, eu cantarei a Ele quando tudo estiver bem, quando as coisas estiverem indo bem na minha vida, quando eu me sentir abençoado por Deus, quando eu achar que Ele está atendendo às minhas expectativas. Não, o salmista expressa que enquanto ele estiver vivo, ele deve louvar ao Senhor. E nós precisamos aprender com isso, nós precisamos aplicar essa realidade nas nossas vidas, de louvar ao nosso Deus em todo o tempo, nos momentos bons e maus, porque Ele é merecedor da nossa adoração e isso independe daquilo que nós estamos vivendo em determinado momento. Mas aí, a partir do versículo 3, o salmista entra nesse assunto que nós vamos tratar de maneira mais específica hoje, que é a questão da confiança, da dependência. E ele então nos responde essa pergunta: em quem confiar? Na verdade, primeiro ele vai nos dizer em quem nós não devemos confiar. Olha o que ele diz nos versículos 3 e 4. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Quando lhes sai o espírito, eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia cessam todos os seus planos. A expressão que o salmista utiliza aqui, que é traduzida para nós como confiar, no hebraico é a expressão batá. E ela é uma das 2 expressões utilizadas no Antigo Testamento para falar sobre confiança ou dependência. E aparece mais de 50 vezes só no livro dos Salmos. E quando nós estudamos um pouquinho esse termo, nós vamos ver que ele não está tão relacionado ao conceito de fé, mas sim ao conceito de alguém que se sente seguro, alguém que está despreocupado por ter alguém em quem confiar. E o salmista então nos adverte que nós não devemos confiar, não devemos nos sentir seguros no poder de nenhuma pessoa, com base no que alguém pode fazer, nem mesmo em nós mesmos. Porque muitas vezes nós buscamos ter os mecanismos e os meios para que possamos nos sentir seguros, seja por conta da questão financeira ou seja por outras questões que podemos buscar na nossa vida para nos sentirmos assim. O salmista cita aqui os príncipes, ou seja, aqueles que têm poder, aqueles que têm autoridade. E ele diz que nem mesmo estes são dignos de confiança, porque todo ser humano é limitado. Todos nós um dia vamos morrer e não sabemos quando vai ser isso. E no dia que nós morremos, todos os nossos planos acabam. Todo esse poder, toda essa autoridade que alguém pode ter, cessa no momento que essa pessoa morre.
e por isso não pode haver salvação nos homens. Mas a partir do versículo 5, o salmista começa a nos falar em quem nós devemos confiar. E no verso 5 ele diz: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Aqui nós encontramos a última bem-aventurança dos Salmos. Nós sabemos que o primeiro salmo que dá abertura a esse livro começa com uma bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e aí segue o salmo. E aqui nós encontramos a última bem-aventurança, e ele diz que bem-aventurado é aquele que tem o Senhor como seu auxílio e como fonte de esperança. O salmista também se refere ao Senhor como o Deus de Jacó, que é uma expressão muito comum nos Salmos, no Antigo Testamento, para se referir a Deus. Isso porque Jacó, que depois teve seu nome mudado para Israel, é quem dá origem a este povo, é um dos patriarcas e são os seus filhos que dão origem depois às tribos. Então é por isso que o nosso Senhor também é conhecido como Deus de Jacó. E aí o salmista começa a apresentar os motivos pelos quais então nós podemos e devemos confiar em Deus. E no versículo 6 nós encontramos o primeiro motivo, que é o fato de que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Olha o que ele diz a partir do final do versículo 5. E cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles existe, e guarda a verdade para sempre. O primeiro motivo, e um motivo muito forte pelo qual nós devemos colocar a nossa confiança em Deus, é o fato de que Ele é o Criador de todas as coisas. Isso mostra que Deus detém todo o poder. E aqui nós vemos esse contraste já muito grande entre Deus e os homens. Enquanto os homens são limitados, mesmo os mais poderosos, Deus não é limitado, Deus é poderoso. Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Se Ele criou todas as coisas, como o salmista diz, no céu, na terra e no mar, Ele tem então plenas condições de nos ajudar, de conduzir as nossas vidas. E ainda associado a essa questão, o salmista diz que o Senhor é aquele que guarda a verdade para sempre. Ou seja, Ele não falha em cumprir tudo aquilo que Ele disse, tudo aquilo que Ele prometeu. E aqui nós também vemos uma diferença muito grande entre Deus e os homens. Porque os homens, principalmente os poderosos, talvez a gente poderia destacar aí a classe dos políticos, são famosos por prometer e não cumprir. Mas Deus não. Deus promete tudo aquilo que Ele diz. Ele é o Senhor da verdade. Depois, nos versículos 7 a 9, nós encontramos um segundo motivo pelo qual nós devemos confiar em Deus, que é porque Deus é misericordioso e ajudador. Olha o que diz o salmista. Aquele que defende os oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os peregrinos e ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Nós vemos aqui uma lista justamente de pessoas que não têm condições de ajudarem a si mesmas. Pessoas que não têm condições de se virarem sozinhas. E são essas pessoas que encontram no Senhor auxílio e salvação. O salmista fala aqui dos oprimidos, dos famintos, dos encarcerados, os cegos, abatidos, peregrinos, dos órfãos e as viúvas. E o Senhor faz com eles aquilo justamente que os homens não fazem. O salmista diz que ele defende, dá alimento, liberta, abre os olhos, levanta, protege e ampara. É interessante que o poder e o amor de Deus se manifestam justamente de uma maneira mais evidente, de uma maneira mais eficaz, onde falha o poder e o amor dos homens. Aqueles que são desamparados pelos homens são amparados por Deus. E por isso nós também podemos confiar nele, especialmente nos momentos em que nos sentimos fracos, especialmente nos momentos que estamos abatidos, especialmente nos momentos em que sofremos, porque podemos confiar que Deus está atento ao nosso sofrimento, às nossas vidas e disposto a nos ajudar e a nos socorrer, se o buscarmos com um coração sincero. Mas ainda tem um terceiro motivo pelo qual nós devemos confiar em Deus, que é o fato de que Deus reinará para sempre. E isso nós encontramos no versículo 10, que é o último versículo do Salmo, em que o salmista diz: O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará por todas as gerações. Aleluia.
A comunidade de Israel é convocada pelo salmista a se lembrar que o seu Senhor, que Yahvé, é o verdadeiro rei e que o seu reinado não tem fim, independente da realidade política que eles pudessem enfrentar. A gente sabe dos altos e baixos que o povo de Israel passou, os momentos em que eles foram afligidos, oprimidos, invadidos por outros povos, mas eles são convocados a lembrar que o seu Deus está acima de todas essas realidades. Então não importa quem tem o poder, seja na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país ou em todo o mundo. Deus é aquele que tem todo o poder nas suas mãos e o seu reino está estabelecido para sempre. E por isso também nós devemos confiar nele. Nós devemos tirar a nossa confiança de qualquer outra pessoa, de qualquer outro lugar e depositar no nosso Deus. Deus não realizou coisas maravilhosas apenas no passado. Não, ele continua sendo o mesmo e ele será o mesmo eternamente. O seu reino durará para sempre. E aí, o salmista termina com essa expressão que falamos que é característica destes salmos, com a expressão aleluia, louvai ao Senhor. E eu creio que é disso que precisamos ser lembrados nos dias que vivemos. Dias que muitas vezes nos fazem sentir cansados, sobrecarregados, oprimidos, como estes que são citados no texto. Dias que talvez desafiem a nossa fé e a nossa confiança. Mas precisamos ser lembrados e somos lembrados hoje através das palavras desse salmista, que são as palavras de Deus para nós. Que o nosso Deus é digno de confiança. Que podemos colocar, depositar a nossa segurança em Deus. Que devemos buscar a Ele e ficarmos despreocupados, porque Ele cuida de nós. O mesmo Deus que criou todas as coisas é o Deus que se importa com cada um de nós e que está cuidando de nós e que cuidará eternamente, porque o seu reino, o seu domínio não tem fim. Então que possamos mais uma vez depositar a nossa confiança em Deus e como consequência disso que possamos louvar, exaltar o seu nome, porque Ele é digno de receber todo louvor, toda honra e toda adoração. Convido você a orar comigo neste momento. Nosso Pai, nós te louvamos. Não poderíamos começar essa oração de outra maneira, senão louvando, exaltando o teu nome, porque reconhecemos que o Senhor é digno disso. Ó Deus, somos lembrados de que o Senhor é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. E é maravilhoso saber que este Deus tão poderoso se importa conosco, cuida de nós, nos ama e faz isso de uma maneira ainda mais especial quando nós estamos vulneráveis. Louvado seja o teu nome por isso, porque o Senhor não desampara aqueles que te buscam com o coração contrito. E nós queremos fazer parte desse grupo nessa noite. Porque temos vivido dias tão difíceis e tão complicados, ó Deus. E não podemos caminhar sem a Tua direção, sem a Tua ajuda, sem o Teu socorro. Então depositamos mais uma vez diante do Teu trono de graça toda a nossa fé, ó Deus, toda a nossa esperança, toda a nossa confiança. Porque sabemos que o Senhor é aquele que tem sustentado as nossas vidas. Pedimos a Deus que o Senhor continue a nos guardar de todo mal, a guardar as nossas vidas, a nos proteger, ó Deus. Pedimos que o Senhor derrame, ó Deus, de todas as Tuas bênçãos maravilhosas sobre nós, o Teu sustento, a Tua direção, a Tua graça, a Tua paz, o Teu amor, porque necessitamos desesperadamente do Senhor a cada instante das nossas vidas. Tudo isso nós te pedimos na certeza de que somos ouvidos, na certeza de que o Senhor já tem respondido às nossas orações. E oramos então no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a cada dia os nossos olhos estejam mais voltados e mais firmados no nosso Senhor e que possamos confiar plenamente nele. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.